Será que faz sentido investir em terras raras? Bom, lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, se quer Resulta Capital e Wealth, é totalmente independente e isenta aí, sem relação com nenhum banco, gestor ou corretora, tá? Comenta aí se você gostou desse lançamento novo da Investo. Vamos dar uma olhadinha hoje, aqui um pouco improvisado, nosso cenário de estúdio um pouquinho diferente aqui, mas entender um pouco desse ETF, que é uma inovação no mercado brasileiro. Então, fico muito feliz de ver novas teses aqui do mercado brasileiro, novidades que realmente a gente não tinha antes, mas agora a gente consegue aqui na Bolsa Brasileira dar uma analisada e investir se faz sentido aí com diversos detalhes, tá? Então, olá, o Hara 11 aqui, novo ETF da Invest, vou dar uma olhadinha, uma reagida no material que eles prepararam. Pontos positivos, né? Cota aqui, ó, começou ali com R$ 20, se não me engano, né? Então, super acessível para quem muitas vezes ainda não consegue aportar tanto assim por mês, é uma facilidade grande. Taxa de administração aqui na faixa de 0,50 e ele foi lançado aqui super recente no final de junho. Então tem poucos dados práticos aqui do ETF brasileiro para a gente analisar. A gente vai olhar o material geral, como é que funciona o índice e também o resultado ali do ETF original, que é o REMX, né? REMX, REMX, enfim, que é lá da VanEck, lá da Bolsa Americana, que é o ETF do exterior. Então acho que isso aqui é bem legal a gente comentar, né? Muita gente agora falando de ETF no Brasil e tal, mas essas teses elas já têm há um certo tempo lá fora também. Então é ótimo que a gente também está tendo essa visão aqui no Brasil, mas muitas vezes a gente já tinha essas exposições lá no exterior, né? Agora, uma forma mais fácil de você se expor a essa tese, se faz sentido aí. Olhando aqui o material da Investo, que eles sempre preparam com muito detalhamento, né? Show de bola. Deixa um abraço sempre para a galera da Investo, que é o Danilo que faz esses materiais. É muito bom e facilita bastante. Então você tem esse ETF Rara 11, justamente fazendo uma exposição pura a produtores globais de terras raras e metais estratégicos. Qual que é a ideia aqui? É você se expor justamente a ações e empresas que têm ali as suas atividades relacionadas a esses metais estratégicos, tá bom? Aqui tem algumas informações aí para quem gosta mais de ser técnico como eu, então ARA 11 no Brasil, REMX, REMX lá fora, né, nos Estados Unidos, taxa de administração 0,5 aqui do Brasil. Você tem então acesso a mais de 30 empresas especializadas em terras raras. Tem aqui a diversificação, vamos olhar daqui a pouquinho como é que tá. E eles comentam, né, que tem essa demanda estrutural por diversos tipos de metais e elementos aí que são essenciais para tais motores elétricos, turbinas, eletrônicos de defesa e outros setores com crescimento esperado aí gigantesco, né? A gente vai falar até de IA, né, inteligência artificial também, indiretamente vai estar ligado a essa tese, tá bom? É mais ou menos a ideia de você comprar empresas que têm as suas receitas ali muito ligadas à produção e, de certa forma, atividades ligadas a esses metais raros. Então, quanto mais esses metais são usados no mundo, quanto mais eles são demandados, maior tende a ser, né, o aumento do preço deles, talvez, geralmente sim. E aí tem a receita dessas empresas tende a ser maior também, indiretamente reflete aqui no ETF, tá? Eles trazem aqui alguns dados, depois a gente vai comparar com mais calma. E aqui tem uma explicaçãozinha, né? Por que essas terras raras e metais importam tanto? Então você tem esses insumos críticos aqui da tecnologia moderna, 17 metais essenciais para tecnologias diversas. Eu vi os metais ali, eu não conheço vários deles, tá? Muito interessante, tem muitos metais específicos aí que a gente geralmente não ouve falar. E eles reforçam, né? Apesar desse nome, terras raras, não necessariamente são terras ou metais muito raros na natureza, mas eles são muito difíceis de extrair, separar e refinar em escala industrial. E essas empresas que estão dentro do ETF, aparentemente, elas são as especialistas e têm muito das suas atividades ligadas a esses metais diversos. Por que eles são insubstituíveis? Eles dão um exemplo aqui do neodímio, sem ele não tem motor elétrico, sem disprósio o motor falha em alta temperatura e não existe alternativa industrial, ou seja, esses tipos de produtos, como motores e assim por diante, eles vão continuar sendo demandados. A gente, cara, é muito difícil você achar que não vai mais ter motor elétrico, né? No mundo, não tô nem falando de carro elétrico, tá? Tô falando de motor elétrico. Se você tem um computador, dentro do seu computador tá cheio de motor elétrico, tá? É simples assim. Então você muitas vezes vai continuar tendo essas demandas aí por esses tipos de elementos que não tem substituição aparente hoje em dia, né? Sempre pode surgir uma nova tecnologia. Falam aqui sobre esse risco geopolítico, você tem 90% da capacidade global de refinamento, separação dessas terras raras, perdão, lá na China, e isso acabou virando ali um tema estratégico para governos e empresas. Que você não quer ficar ali com essa concentração tão grande assim num único país, ainda mais sendo a China. Então as pessoas aí, as
empresas e governos reduzem esse risco em relação à cadeia de suprimento. Aqui vai a clássica, né, pessoal? Não estou falando que é por causa da China, tá? Estou falando que se você, por exemplo, se você tem uma empresa, né, e você só tem né, você só compra de um único fornecedor, e esse fornecedor quebra, ou então ele muda as regras do jogo, você fica sem insumos, né? Isso é muito complicado. Então, quem tem empresa grande aí sabe, você geralmente tem vários fornecedores dos mesmos insumos, justamente para diversificar ali esses recebimentos, né? Não ficar refém de um cara só. E aí eles fecham aqui com o material deles, para você ter essa exposição diretamente via B3, poder comprar o Rara 11 para fazer a exposição a essas empresas, tá certo? Então tem diversos elementos críticos, bem legal, cara. Vários deles eu não conhecia, né? Alguns a gente já ouviu falar, os mais famosinhos, né? O Neodymium acho que é o mais famoso aqui. Lítio também, super famoso. Os outros eu confesso para vocês, eu não conhecia todos eles. Um ou outro eu já ouvi falar sim, mas os outros eu não conhecia todos eles não. Mas eu conheço quem dá o like e se inscreve no canal, isso eu conheço e eu sei bem que você pode fazer isso para não deixar para depois, beleza? Eles falam um pouquinho por que essa tese é tão necessária e tão indispensável, com percentuais aí altíssimos em relação à utilização desses metais lá em veículos elétricos, por exemplo, defesa e segurança, tem aqui um orçamento gigantesco aqui em estoques desses minerais críticos lá nos Estados Unidos e provavelmente em vários outros países também, entre vários outros usos muito, muito relevantes. Aqui eles explicam um pouquinho da dificuldade da produção dessa cadeia de valor. Então tem lá a mineração, a concentração, separação, refino, liga e aí sim um produto final, tá? Eles dão vários detalhezinhos sobre a tese e olhem o destaque de como a China está presente em praticamente todas as etapas com um percentual muito alto, né? Olha os percentuais aqui que a China ela tem em relevância, né? Em toda essa cadeia de suprimentos. E eles reforçam aqui novamente essa questão da China em relação a essa vantagem, né? Então, processo de refino cria essa assimetria e uma dependência estrutural aí da China. Olha que interessante. Então, a China tem a dominância total, reservas 37%, produção de 60 e 70% e refino 90%. Cara, refino de 90% é muita coisa, né? É muita, muita coisa mesmo. Controla mineração, refino, separação e produção de ímãs. E quando tem restrição de exportação, pode gerar aqui uma crise global. Muito interessante esse tipo de risco que existe. A Austrália é um produtor emergente, ainda assim, com percentuais relevantes comparado ao resto do mundo. Depois dos Estados Unidos, ainda assim, cara, pô, menor que a Austrália, né? E aqui o Brasil com bastante reserva, mas não fazendo o seu dever de casa, infelizmente, é, é o clássico, né? Aqui para você ver, né? Como é que pode, né? A Austrália tem menos reserva do que o Brasil, mas produz muito mais, refina muito mais. Estados Unidos, mesma coisa, né? Enfim, aqui é o clássico fazer o melhor que você pode com o que você tem, a gente não faz. Eles falam muito sobre a demanda projetada em relação a tudo que vai surgir de possibilidade em relação a esses tipos de consumos dessas terras raras e metais específicos e como isso muitas vezes não vai ter oferta suficiente, né? Isso pode gerar ali um aumento de preços consideráveis em relação a essas terras raras e metais específicos. E aqui eles falam bastante sobre o índice, tá? Então, bem interessante aqui, o NVIS Global Rare Earth Strategic Metals é um índice ponderado por capitalização de mercado que mede o desempenho das maiores e mais líquidas empresas globais de terras raras e metais estratégicos. Então, tem 38 empresas de 10 países, cobre mais de 90% do universo investível, inclui mineradoras, refinadoras e recicladores desses tipos de metais, tá bom? Então tem China, Austrália e Estados Unidos, 70%, 75% do índice, e depois tem Canadá, Chile, França, Alemanha, Holanda, entre outros, para o restinho desses percentuais, né? As empresas têm que ter mais de 50% das receitas em terras raras ou metais estratégicos, ou então com potenciais ali, projetos nesse sentido. Quanto maior a empresa, maior o peso que ela vai ter no índice, e tem um limite de 8% por empresa, muito importante isso, bem legal. E tem um rebalanceamento trimestral, super importante. O ETF rebalanceia para você, é uma grande vantagem em eficiência, tá? Aqui eles trazem um pouquinho das posições e o que eles estão fazendo. Olha aí, ó, nunca vai ter mais de 8% numa empresa, né? Claro, talvez passe um pouquinho dependendo do trimestre, mas é sempre com limite de 8%, ok? E aí você tem várias empresas com seus percentuais ali no índice e no ETF e a operação delas. Então, bom, mineração de lítio, maior produtor mundial de terras raras, mineração geral, produtor de terras raras fora da China, mineração de molibdênio, mineração de tungstênio, mineração de lítio.
Aí você vê aqui as operações diversas e a exposição geográfica que também tem. Então você, quando compra esse tipo de produto e quando compra esse tipo de ETF, você está se expondo a várias empresas ligadas a terras raras e metais específicos, porém de vários lugares do mundo, mas com um peso bem relevante aqui na China e na Austrália. Nos Estados Unidos também é verdade, mas a China aqui mesmo você está bem exposto. E aí eles justificam então, né, por que investir no Hara 11. Demanda estrutural, você tem ali um crescimento projetado aí de 50%, 60% nessa demanda aí de elementos de terras raras até 2040. Lembrando, né, galera, crescimento projetado pode ser que esteja certo, pode ser que esteja errado. A gente nunca sabe se isso aqui realmente vai acontecer, mas é uma tese que você precisa avaliar como investidor, tá bom? Eles falam aqui de alguns números específicos desses tipos de consumo. Você tem então essa concentração da oferta muito puxada na China. Então, se tem restrição aí lá da China de fazer a exportação desses tipos de produtos, desses tipos de insumos, você pode ter paralisações globais ou então até valorização das empresas de fora de lá, né? Por isso que é sempre importante diversificar, né? Claro, China é a maior fatia aqui, provavelmente vai ser por muito tempo, né? A gente viu que não é uma questão de opinião, né, galera? A gente tem aqui, ó, reserva, muita produção, muito refino. Então os caras ali fazem muito bem o dever de casa deles, provavelmente vão continuar sendo os maiores do índice por muitos e muitos anos, talvez até para sempre, né? Não dá para afirmar. Mas você fica aí exposto muitas vezes a alguns riscos um pouco mais políticos, regulatórios, né? Então vale sempre a boa e velha diversificação, né? Comprar outros países, né? Enfim, indiretamente o índice faz isso para você. E aí você tem justamente esse índice, que no mínimo 50% da receita é ligada a essas terras raras, metais estratégicos, e você tem essa carteira concentrada em produtores e refinadores especializados, sem exposição à mineração ampla e também exposição diversificada global, né? Essa é uma das questões mais importantes. E eles reforçam essa questão aqui da geopolítica que eu já comentei. Algumas informações sobre a rentabilidade aqui dos últimos 12 meses, eu vou trazer o gráfico oficial ali, e aí para quem quer fazer o dever de casa e decorar todas as siglas dos elementos, aí a tabela para a galera, né? Anthony, será que o Hara 11 é para mim? Será que ele não é? Como é que é isso? Bom, eu quero saber muito a sua opinião, se você se interessou por esse ETF, se você achou que ele é uma vantagem de fato para sua carteira, mas aqui a impressão que ele fica para mim, na realidade é que ele é uma exposição mais concentrada em um setor mais específico. Geralmente a gente usa esse tipo de alocação, quando ela é bem concentrada e nichada, como satélites da carteira. O que é isso? Uma posição que não é tão grande assim, porque ela é mais arriscada, você está comprando um setor específico. Pode ser que ele dê muito certo, mas pode ser que ele não dê tão certo assim. Então a gente acaba tendo posições um pouco menores quando são exposições muito pontuais e muito concentradas, né? Do tipo do Hara 11, né? Vou dar outro exemplo aqui. Sei lá, você pega um ETF que só tem bancos. É um exemplo, nada a ver com o vídeo aqui, né? Esse tipo de ETF também, ele está muito nichado num único setor, que é o setor bancário financeiro. Então, geralmente, o pessoal usa isso como satélite de partes menores da carteira. E se você quer aprender a montar a sua carteira, planejar os seus investimentos, entender de ETFs e ainda conseguir tocar aí a sua vida com diversas carteiras recomendadas ou fazendo a sua própria, tem que conhecer a Central Resulta Capital para justamente aprender esse passo a passo, ter o suporte diretamente comigo e ter acesso ali a 11 carteiras recomendadas diferentes para você ajudar ali, né, o seu pontapé em relação aos seus investimentos. Tá querendo saber mais? É só clicar ali na descrição ou então no comentário fixado para saber mais da Central Resulta Capital, tá bom? E aqui a gente tem então o gráfico que eu estou trazendo em relação ao Remex, REMX, né? Mas eu vou chamar de Remex mesmo, só para a gente, enfim, ficar um pouquinho mais fácil, né? E estou trazendo aqui esse gráfico dele, está em dólares, tá bom? Não está em reais. Porque aqui vale uma reflexão muito boa. Eu acho que a Investo está certíssima em trazer essas novidades para o mercado brasileiro. É realmente um tema, né, uma tese que não tinha. Então é um ETF que não tem um concorrente direto, né? É uma tese aí que pode se beneficiar por conta da IA, né, de toda a demanda dessas terras raras, mas é uma inovação no mercado brasileiro. Excelente, né? Agora, é uma coisa que já existe há muito tempo, né? O ETF original que ele compra, ou seja, o Hara 11, ele compra esse Remex, né? Esse REMX aqui, que eu comentei com vocês, isso aqui já tem há bastante tempo, tá bom? Olha lá, os pesos que a gente já viu. E aqui vale também só aqueles comentários de sempre, né? 37 ativos, você está comprando 37 empresas diferentes, lá o Hara 11, está pagando aqui então 0,50 aqui em relação à taxa global, no caso o ETF do Brasil, e ainda tem um 0,53 lá do ETF lá do exterior, tá? Então,
você indiretamente está pagando essas duas taxas somadas, tá? E o rebalanceamento trimestral vai estar exposto ao dólar, porque é tudo negociado lá fora, então você fica, enfim, de certa forma exposto ao dólar, isso é muito bom no longo prazo. E aqui vale o clássico, né? Você tem 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital, tem que gerar uma DARF quando vender, ok? Liquidez D mais 2, e esse ETF não paga dividendos aí para os curiosos que estavam esperando essa informação. E aqui é justamente essa visão, né? O RMX lá em dólares, estou puxando aqui dados desde 2011, 2010, né? Tem uma tese que já é antiga, né? Então aqui no Brasil a gente agora está começando a falar sobre ETF, agora está começando a olhar ETFs mais concentrados, mas essas coisas já existem há muito tempo no mundo desenvolvido, tá bom? Então, show de bola que a gente tem agora uma forma ainda mais fácil para comprar esses investimentos, se é que faz sentido para você, mas lembrar sempre que aqui no Brasil a gente está ainda no início da indústria dos ETFs. Então, quanto antes você conseguir aproveitar esse bonde e se beneficiar como é que os ETFs funcionam, melhor para você. E aqui eu estou trazendo a comparação justamente com o S&P 500, que é o VOO lá fora, para ver a diferença que esses dois caras têm aqui no longuíssimo prazo, tá? E aqui, pô, peguei uma janela horrível, que ele só caiu no início, então é o tipo de ETF mais concentrado que você fica exposto a essas rentabilidades um pouco piores, né, do que a média geral. Aqui o S&P 500 é um exemplo, poderia até trazer o VT também, né? Então todos em dólar, eu tô olhando, tá bom? Só para seu conhecimento aí. Porém aqui então é longo prazo, beleza? Porém aqui quando você pega janelas mais específicas, né? Pô, pegar de 2020 para agora, né? Olha só, as terras raras tiveram um desempenho melhor do que o S&P 500, do que o VT e assim por diante. Então é um ETF muito concentrado, é um ETF que não tem tanta correlação com esses mercados globais, né? Claro, um pouquinho vai ter, não vamos negar que num bull market global, putz, provavelmente ajuda a subir também, né? Mas é bem concentrado, é bem específico, tá bom? E aí deixar aqui o último comentário, até vou puxar aqui o BOVA 11, um BOVA 11 aqui em verdinho, eu vou deixar aqui tudo em reais agora, tá bom? Antes estava tudo em dólar, agora está tudo em reais, e quando a gente tira ali o zoom do gráfico, aqui, né, dependendo da janela, até mesmo o BOVA 11 conseguiu bater o Remex aqui, ainda assim, em reais, tá bom? Então, se você pegar uma janela muito ruim, tem uma parte muito pesada da carteira, como o ETF é muito concentrado, ele pode sofrer se aquele setor vai mal, tá bom? Por isso a gente fala muito dessa questão de satélites terem pesos um pouco menores, e aí você tem que fazer uma gestão um pouquinho mais cautelosa e atenta, tá? E claro, né, quando ele sobe também, ele tende a subir muito mais do que as exposições mais neutras, mais diversificadas, mas aí é muito aquela questão de ciclo de mercado e como é que o mercado vai se desenvolvendo. Bom, comenta aí se você achou que esse vídeo aqui, acho que o áudio não tá tão bom assim, né? Ficou meio no improviso, mas pelo menos a gente não perdeu o bonde. Comenta se ficou tranquilo. Em breve a gente volta pro estúdio, tá bom? E se você quer saber mais sobre uma lista que eu fiz, em que eu ordenei os investimentos dos mais práticos para os menos práticos para você, eu vou te recomendar nesse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.